Olá, meus amigos, este é mais um Fala Carlão que promete. Esse Fala Carlão, sempre eu digo para vocês que é na prateleira de cima do agronegócio, mas hoje eu vou falar aqui com um grande amigo, com quem eu já falei outro dia nesse mesmo formato aqui do Skype, o Marcelo Prado. O Marcelo Prado, que é um grande amigo e uma das cabeças mais brilhantes que o agronegócio já foi capaz de produzir. Ô Marcelo, obrigado pela sua presença em mais este Fala Carlão e a sua disponibilidade de agenda e nos atender, viu? Ô Carlão, tudo bem com você? Tudo bem com seus espectadores? Você sabe que estar com você, falar com você é sempre para mim uma honra, um privilégio. E sempre que você me convidar, o seu amigo aqui estará pronto a te atender, viu? Maravilha. Mas, querido, deixa eu te falar. Eu queria. Hoje a gente vai ter uma conversa diferente aqui. Não é uma conversa para falar de agronegócio, não é uma conversa para falar de business. É muito mais uma conversa que eu queria. A gente está tendo bastante tempo para poder refletir, para poder pensar, para poder encarar esse novo mundo que eu não diria que vem por aí, ele já está aqui, né? Eu nunca convivi tanto comigo mesmo como eu estou convivendo nesses dias. Estou aprendendo a me conhecer melhor, eu estou aprendendo a entender as coisas que eu valorizo, a olhar para dentro da gente. Eu queria que você contasse, a gente vai falar um pouquinho de todas as nossas histórias. Eu quero que esse Fala Carlão seja muito mais um bate-papo entre nós dois e para falar, inclusive, de superação. E eu queria saber como é que você está entendendo esse tema. Antes da gente entrar em papos ainda mais profundos, eu queria que você me falasse um pouquinho de como você está vendo esses dias. Carlão, são momentos ímpares nas nossas vidas. O ano de 2020 vai ficar para a história daqui 100 anos, daqui 200 anos, do mesmo jeito que a gente cita as guerras mundiais, do mesmo jeito que a gente cita a crise da Bolsa de 1929 e etc, etc, esse ano será lembrado, né? Então, eu posso dizer que nós estamos tendo o desprazer ou o privilégio para alguns e desprazer para outros de estar aqui vivendo ao vivo esse momento, né? E sentindo os impactos de tudo que está acontecendo, não só no país, como também no mundo, né? Então, hoje, todos nós, o grande incômodo que todos nós temos é um negócio chamado incerteza, né? Nós não sabemos quando isso vai acabar, nós não sabemos o tamanho do impacto disso nas nossas vidas, nos nossos negócios. Todos estão sendo impactados, uns mais, uns menos. O muito rico está preocupado com o dinheiro que ele está aplicado e que está dando rentabilidade negativa. Aquele que não tem dinheiro está preocupado se vai conseguir honrar os compromissos. O que está empregado está preocupado se não vai perder o emprego. E o empresário está preocupado se vai conseguir preservar os empregos. Ou seja, é uma preocupação contínua na mente de todos nós. E na minha opinião, Carlão, o primeiro passo que nós precisamos ter para a gente vencer esse desafio é aprender a gerenciar a incerteza dentro do coração e dentro da mente. E a incerteza está aí, ela faz parte das nossas vidas. Por exemplo, eu quero te contar aqui, como hoje é um programa diferente, eu quero te contar alguns exemplos da minha vida pessoal que foram marcantes na minha vida. Por exemplo, aos 8 anos de idade, eu tive um diagnóstico dizendo que eu tinha um problema na retina e que eu ia perder totalmente a minha visão. E à medida que foi passando o tempo, a minha visão foi decaindo, foi decaindo. Quando eu fiz 18 anos, que eu estava com cerca já de 30% da visão, eu tinha um sonho naquela época. Eu imaginava que o ano 2000 seria um ano marcante para todos nós, né? Então, eu com 18 anos, lá em 1974, né,
eu preocupado como é que ia ser o ano 2000. E aí eu perguntava assim para mim, será que eu ainda estarei enxergando nessa passagem de ano do milênio? Como que vai ser o ano 2000? E aquilo ficava na minha cabeça, cara, assim, se eu ia chegar no ano 2000 ainda enxergando ou não. E graças a Deus, com 10, 15% de visão, eu cheguei ao ano 2000, pude ver os fogos, claro, de forma limitada, pude ver a alegria das pessoas, pude ver. Eu tive o privilégio de passar a passagem de ano na casa de um amigo, na praia, lá na Praia da Baleia, com um amigo Marcos Ferreira, de São Paulo, com a família dele, os amigos dele. Então, assim, aquilo foi um momento marcante para mim. Eu ficava lembrando da minha infância. Poxa, que conquista! Eu cheguei no ano 2000 enxergando, né? Então, você vê que todos nós temos nossas perspectivas futuras, nossos sonhos, e a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. É o máximo. O seu depoimento, né, embute uma, uma capacidade que eu imagino de ser feliz com aquilo que você tem e não ser infeliz com aquilo que você não tem, ou seja, você se realizar com aquilo que você tem. Ou seja, você falou em 10% da visão, quer dizer, você, em vez de ser uma pessoa, se tornar uma pessoa ácida, porque você não tem 90% da visão, você se torna uma Não, pessoa. hoje eu tenho 0,01%. Hoje eu não tenho mais quase nada, você entendeu? Quando virou o século que eu tinha os 10%. Pois Porque é. essa doença na retina, que chama retinose pigmentar, ela é progressiva, então ela é como se fosse um hiperenvelhecimento das células da retina e você vai perdendo a visão à medida que o tempo passa, né? Então, eu fui sempre lidando com isso. Você quer ver outra angústia que eu tinha de incerteza? Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu ficava pensando, gente, será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu não vou passar dificuldade? Será que eu não vou passar fome? Será que eu vou poder casar? Será que eu vou poder ter filhos, ter uma família? Então, o Carlão, esses questionamentos são cruéis, cara. Ele, ele te comprime o coração, ele te, ele te deixa extremamente angustiado. Da mesma forma que muitas pessoas hoje estão pensando: será que a minha empresa vai conseguir sobreviver? Será que eu vou conseguir terminar essa crise inteiro ou vivo? Né? E eu vivi com essa doença que eu tinha, eu vivia com todos esses pensamentos ruins na minha cabeça, tá? E eu fui trabalhando isso dentro de mim, eu ia eu ia tentando harmonizar. Naquela época eu morava em Ituverava, no interior de São Paulo, e hoje é muito usual que uma mãe, que um pai coloque um filho numa terapia para ser ajudado e tal. Mas naquela época não existia isso, né? Na época ia ao psiquiatra, ao psicólogo, era só para gente desequilibrada, né? Então eu não tive ajuda psicológica na época. Eu tive que eu mesmo trabalhar isso dentro de mim. E em muitos momentos, ô Carlão, isso melhorava e em muitos momentos isso se agravava. Porque, por exemplo, quando eu pensava, será que um dia eu vou casar? Né? Eu pensava assim, aí eu começava às vezes a aproximar de uma moça, eu percebia que eu era um cara agradável, que eu era um produto competitivo, mas, mas a questão do problema de visão, eu, eu entendo que para muitas moças, potenciais candidatas na época a me namorar, elas pensavam, pô, mas será que esse cara vai ser alguém na vida? Será que ele vai conseguir vencer essa limitação? Então eu não ficava magoado com elas também, quando eu percebia que tinha esse questionamento.
eu entendia isso, eu me colocava no lugar delas, você Uhum. entendeu? Mas isso me incomodava, isso me machucava, né? Então, viver a incerteza ao longo da minha vida foi uma coisa quase que contínua. E eu aprendi a lidar com isso. Como é que, como é que foi? Qual que é a principal? Aonde você buscou força? Qual é a sua? Como que você fez para superar isso tudo e colocar coisas positivas na sua mente? Me explica isso, porque eu acho que esse é o grande ponto. Eu tinha um bom exemplo dentro de casa, Carlão. A minha mãe, eu sempre admirei muito a minha mãe e meu pai. Só que Uhum. cada um com suas virtudes, com suas características, né? Mas a minha mãe era uma guerreira, minha mãe tinha uma força interior muito grande, minha mãe era uma mulher fina, uma mulher muito educada, e que meu pai se adoeceu com problema, perdeu um rim, depois teve uma diabetes muito forte, e minha mãe teve que trabalhar para praticamente sozinha manter a família, né? Então, aquela garra da minha mãe, o jeito dela ser, aquela convivência com ela, naturalmente me passava essa inspiração. Você entendeu? Uhum. Então, eu peguei muita inspiração da minha mãe e muita força interior. Outra coisa bacana, cara, que me ajudou a ser forte foi as derrotas. As derrotas, o preconceito, a discriminação, o bullying. Naquele tempo não tinha esse nome, bullying, né? E agora eu vou falar uma questão polêmica aí para você. Uhum. Hoje em dia, as escolas punem muito o bullying e proíbem muito as brincadeiras que as crianças fazem e tal. Eu diria para você que muitas vezes, quando eu sofria bullying, eu chegava em casa e chorava sozinho no meu quarto. Só que aquilo me fez ser mais duro, me fez ser mais resistente, você entendeu? Então, eu penso assim, quando as escolas hoje super protegem as crianças, essa super proteção, ela não vai estar na vida da criança para sempre. E uma hora ela vai sofrer pressão do sistema, do mercado, da sociedade, do vizinho, e parece que ela fica sem anticorpos. Né? E eu me lembro muito bem, uma vez que eu comecei a trabalhar no Grupo Algar, e aí eu fui morar numa fazenda, eu fui abrir. Na época a gente estava abrindo cerrado para plantar soja, isso em 1978, e eu dormindo no alojamento lá com os trabalhadores, comendo marmita, aquela vida dura. Muitas vezes eu fraquejava, Carlão. Eu É. chorava à noite, eu comigo mesmo, e eu pensava, gente, será que eu estudei 17 anos para isso aqui? Será que é isso aqui que é minha vida? Isso é meu futuro? Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava duas coisas. Eu trabalho numa grande empresa, numa excelente empresa, e se eu mostrar o meu valor, eu posso crescer. E o segundo ponto que me confortava era quando eu lembrava que as moças que eu namorei, ou que eu paquerei, ou que não quiseram continuar comigo, por duvidar do meu potencial futuro, aquilo me fazia ficar forte. Porque eu não tinha que provar nada para ninguém, mas eu tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz. Entendeu? Então, é por isso que eu acredito que as derrotas, as dores, o bullying, às vezes a discriminação, aquilo te faz mais forte. Se você souber trabalhar isso dentro de você. Pois é, o fio aí que separa essa é você saber trabalhar isso. Vamos dizer, eu acho que o maior inimigo nesse caso está dentro da gente mesmo. É você não cair na tentação da, vamos dizer assim, da síndrome do coitadinho. Eu sou um coitadinho, eu sou
e aí se entregar para isso. E eu acho que isso é uma coisa que nunca foi problema para você. Me conta como é que é isso. Carlão, eu sempre tive um lema na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu Uhum, também não sou pior do que ninguém. Eu vou uhum. pro jogo. Se eu jogar bem, eu ganho. Se eu jogar mal, eu perco. Mas não porque eu perdi a visão ou tenho a visão reduzida ou coisa desse tipo. Eu acho que a vitória ou a derrota, ela vem muito do seu talento, do seu esforço, do seu preparo, da sua garra, da sua determinação. Então, eu sempre acreditei em mim, preservando a humildade, preservando o respeito às pessoas, mas eu sempre fiz tudo possível para mim me tornar um vencedor. No final do campeonato. Mas durante o campeonato eu tive várias derrotas, vários momentos muito duros na minha vida e, e eu sei que isso me ajudou. Eu sou grato a tudo que eu passei de sofrimento, de dor, porque isso me tornou um ser humano melhor, um ser humano mais forte, e isso foi positivo para mim na minha vida. Eu acredito, por exemplo, você teve um problema diferente do meu, mas eu acredito que você entenda muito bem o que eu estou dizendo. Você teve uma época muito acima do peso, né? Você fez uma dieta, você entendeu que você precisava fazer uma dieta rigorosa, você fez, você mudou seus hábitos, mudou sua forma de ser, de viver, e você se tornou um vencedor. Mas eu acredito que você entende o que eu estou falando. Você deve ter tido preconceito, bullying, discriminação por estar acima do peso. Você entende o Ah, que eu estou falando? com certeza, dá para entender muito, e uma coisa que a gente efetivamente que eu acho que é fundamental é saber de que a decisão e a solução ela é uma coisa minha, eu não posso delegar para ninguém, né? Só tem decisões que são transformadoras e que só você cabe decidir. E da mesma forma como eu imagino que você, e até eu ia te perguntar se você teve assim um momento que foi, vamos dizer assim, que foi o fundo do poço, que você chegou e falou assim, putz, como é que eu vou sair dessa? Teve alguma hora que você falou que você chegou quase que falou assim, não, aí eu não aguento mais, vou desistir disso. Eu tive vários momentos no fundo do poço, Carlão, porque eu sou um ser humano e eu entendo que todos nós seres humanos, a vida, ela não é uma reta, ela é como se fosse a curva de um eletrocardiograma, né? Então as coisas começam a dar certo, você vai lá para cima, de repente muita coisa dá errado, você vai lá para baixo, depois você sobe, depois. Então assim. Mas eu vou comentar com você alguns momentos dramáticos que eu tive. Por exemplo, aos 17 anos de idade, eu vou, faço um exame de oftalmologia, o médico tem um diagnóstico definitivo e antes que ele me dá o diagnóstico, eu viro para ele e falo, doutor fulano de tal, eu quero ser agrônomo. Ele vira para mim e fala, em menos de 10 anos você poderá não estar enxergando mais nada. Então, com a visão que você já está, na época eu estava com 30% de visão, é impossível você ser agrônomo. Você não consegue ser agrônomo. E aí eu fui fazer, eu saí de lá muito triste, mas ele falou para mim, você pode ser um administrador de empresas, você pode ser um advogado, você pode ser um economista, mas eu falei, eu quero ser agrônomo, é isso que eu quero. Meu pai tinha fazendas, meus avós, meus tios, eu vivia todo final de semana nas fazendas, eu adorava aquilo e eu queria ser agrônomo, né? E quando eu fui fazer o vestibular, eu levei um amigo para fazer a inscrição e naquela época não tinha o que tem hoje, a consciência.
de ajudar quem tem deficiência física, o respeito às pessoas, não tinha nada disso, era bullying e discriminação atrás da outra, né? Então eu fui fazer a inscrição no vestibular da Unesp e o meu amigo começou a preencher a ficha lá para mim, porque eu já não enxergava para escrever na linha dentro da ficha ali que eu tinha que preencher. E aí o meu amigo estava preenchendo, a moça da secretaria da universidade chegou e disse o seguinte, falou, quem que vai fazer vestibular? É você ou é ele? Falou para o meu amigo. Ele falou, não, é ele. Não, então você não pode preencher para ele. Aí ele explicou, falou, não, é porque ele não enxerga, eu estou preenchendo para ele, depois ele vai assinar. Aí a moça já tomou a ficha do meu amigo e falou, não, se ele não enxerga, ele não vai fazer vestibular. Eu falei, mas como não vou fazer vestibular? Claro que eu vou fazer vestibular, né? Ela falou, eu falei, eu vou fazer e ainda vocês vão ter que ler a prova para mim. Ela falou, impossível. Para fazer uma coisa dessa, só se o diretor da Unesp autorizar. E eu falei, onde ele fica? Ela falou, fica lá em Jaboticabal. Aí eu peguei o carro junto com meu amigo, fomos a Jaboticabal. Naquele tempo não tinha celular para você ligar, para ver se o cara podia te atender. Você tinha que ir, né? Fui lá, aí expliquei o problema, a secretária falou, não, ele vai te atender. E ele me atendeu, foi uma pessoa encantadora, falou para mim assim, você terá a sua oportunidade. E se você for um bom aluno e estiver preparado, você será muito bem-vindo aqui na nossa faculdade. Eu vou botar... naquela época eram 5 dias de vestibular, e eu lembro que ele me disse que iria colocar um professor por dia para ler para mim. Porque ele falou, ó, pelo pouco que eu conversei com você, você é um cara envolvente, e se eu puser o mesmo professor todos os dias, do segundo dia em diante, ele vai estar te ajudando a fazer a prova, né? Ele brincou comigo. E aí eu fiz a prova, entrei em nono lugar. Não foi fácil para mim fazer a faculdade. Em muitos momentos eu lembrava do meu médico e quase que eu chegava à conclusão que ele estava certo, mas eu fui lutando, lutando, e com a ajuda dos colegas de classe, que às vezes estudavam comigo, com a ajuda dos colegas da República, que estudavam comigo, e eu consegui me formar e me formar muito bem. E durante essa passagem, Carlão, tiveram alguns momentos muito interessantes, até engraçados, né? Uma vez nós estávamos numa aula de topografia. Topografia é uma ciência que na época era usada para medir o tamanho das fazendas, Usava o teodolito. exatamente. E o teodolito era um equipamento lá com tripé que a gente nivelava lá. Aí ficava um lá na luneta e o outro a 100, 150 metros de distância, segurando uma régua para que a gente vesse lá o número na régua, punha na caderneta de campo e depois calculava lá as curvas de nível, calculava o tamanho da fazenda e assim por diante. E eu me lembro uma vez que o meu colega estava com a régua lá, uns 100, 150 metros de distância, e os outros 2 amigos do grupo muito nervosos, muito tensos, olhando na luneta e não conseguia enxergar o número que a régua estava marcando, porque eles acharam que o menino estava muito longe, né? Aí eu pedi para dar uma olhada, sabe, Carlão? Aí eu olhei, virei para eles, falei, gente, vocês estão nervosos porque vocês não estão vendo o número da régua? E eu que não estou vendo nem a régua? Então assim, eu sempre levei, sabe, Carlão, as minhas dificuldades, as minhas limitações, também com alguma pitada de bom humor, sabe? Porque eu nunca quis ter amargor na minha vida e no meu caminho. Os sofrimentos e as dores que eu tive, eu procurei guardar para mim, chorar sozinho, mas perante a minha família, perante meus amigos, eu sempre quis ser uma pessoa alegre e de bem com a vida, e eu acho que eu tenho até hoje conseguido isso. Pois é, eu acho que isso é importante.
importante, né? A gente fala assim, todo mundo falava quando eu estava aquele peso medonho, falando, eu pulo cerca, subo em régua de mangueira, sempre fui muito ativo e nunca deixei aquilo. Eu sempre falo que o importante é a gente saber rir dos nossos problemas, né? Das nossas dificuldades, a gente saber tirar um proveito e saber sorrir para a vida aí, né? Carlão, isso que você está falando é um negócio muito interessante. Agora, para a gente exercitar bem isso, a gente precisa saber ouvir, sabe? Tem muitas vezes que você lê um livro, o livro te passa uma mensagem tão bonita, só que aquilo entra no ouvido esquerdo e sai no direito e você não muda em nada. Às vezes, um Uhum. amigo vem, te dá um feedback, te dá um toque, aquilo entra no ouvido, sai no outro e você não muda em nada. Então, eu penso assim, uma das coisas que me ajudou muito na minha vida é ser uma pessoa extremamente humilde para ouvir os feedbacks e ouvir as pessoas. Eu me lembro muito bem de uma outra história aqui que eu quero compartilhar com você e com nossos espectadores. Nós estávamos numa crise financeira no Brasil tremenda, uma inflação gigantesca. Eu tinha 33 anos de idade na época e, e eu tinha comprado um apartamento num prédio em construção. E a previsão de término do prédio era 30 meses. Eu peguei um economista na época, mostrei o dinheiro que eu tinha, ele fez as contas para mim e falou: você aguenta os 30 meses. Eu sei que eu entrei nesse desafio e passaram-se os 30 meses, realmente o meu dinheiro durou os 30 meses, só que o prédio não ficou pronto e ainda faltava mais 24 meses. E meu dinheiro tinha acabado e a prestação do apartamento era maior do que o meu salário. E eu precisava do meu salário para bancar. Eu era casado, eu tinha 2 filhos e eu precisava bancar a minha família. Então eu entrei num processo de estresse violentíssimo, mas assim, eu não dormia um segundo à noite. Eu estava ficando, e a pessoa que não dorme vai ficando debilitada, eu estava ficando acabado. Um dia eu fui na casa do meu ex-sogro e, e ele me viu naquela situação, e ele era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito simples, mas muito observador e muito sábio. Aí ele falou um negócio para mim que foi muito importante para mim. Ele falou: Marcelo, você é um rapaz inteligente, talentoso, só que se você não fizer algo, você vai morrer de infarto a qualquer momento. Então, se eu tivesse o seu lugar, sabe o que eu faria? Eu iria ali na esquina agora, pegava esse apartamento e dava ele de presente para o primeiro que passasse. E aí, você ia livrar de um incômodo, você ia voltar a dormir, você ter um bom emprego, você trabalha numa boa empresa, você ia ganhar outro dinheiro aí para frente e ia virar essa página. Mas se você continuar a descer, você vai morrer, cara. Né? Aí, no dia seguinte, eu passei a mão no telefone, liguei para um corretor, falei para ele: vende esse apartamento pelo preço que você achar. Eu lembro direitinho que o cara vendeu pela metade do preço que eu tinha já investido. Só que como a crise estava tão grande, com aquele dinheiro, com o mesmo dinheiro, eu comprei uma casa maior que o apartamento, só que ela estava bastante estragada, vamos dizer assim, por dentro. Tinha ficado muito tempo alugada. Aí eu fechei a casa, deixei 1 ano ela fechada, daí ganhei um bônus lá da empresa, com o bônus reformei a casa, passei a morar na casa antes do que as pessoas que estavam empreendendo o tal apartamento que eu contei para vocês, e a minha casa é melhor do que o apartamento. Então, muitas vezes, Carlão, a gente deixa determinados problemas consumirem a gente de uma forma muito cruel. Então, nós temos que saber o seguinte: a minha saúde física e mental
ela precisa estar em primeiro lugar. Entendeu? Show. Muito bom. Porque senão você não chega lá onde precisa ir, né? Ô Marcelo, é o seguinte, eu sempre, quando me refiro a você, já te disse que eu sempre gosto muito de falar de você, porque você é uma pessoa super top de linha, como eu sempre falo, prateleiraça de cima, então é uma referência, você é uma referência para mim. Eu queria saber o seguinte, quem é o Marcelo Prado na vida normal aí? O profissional a gente já sabe, um homem de sucesso, tem uma empresa de referência, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, Marcelo. Você tem quantos filhos? Quantos anos? Eu já fiz uma conta que você deve ser de 56, é isso? Fala É aí isso. para nós. É isso. Ô, Carlão, eu tô com 64 anos, eu sou casado com a Camila há 22 anos, eu Uhum. tenho 5 filhos. O primeiro, o Guilherme, que mora na Austrália, é casado com a Chelsea, que é inglesa. O Guilherme resolveu viver lá na Austrália, é um excelente profissional, bem-sucedido, um filho maravilhoso, e ele trabalha na Apple, mora em Sydney, tem hoje 36 anos. O João Paulo tem 30 anos, 32 anos, ele trabalha comigo, formado em administração, trabalha comigo lá na M Prado, ele cuida da área dos agricultores, da consultoria para os agricultores. O Luiz Fernando tem 30 anos, é casado, é pai do meu, casado com a Susan, e é pai do meu neto, chama Pedro, que está com 1 ano e meio. O Eduardo, que tem 18 anos, que entrou agora no INSPER e está fazendo faculdade de administração em São Paulo. Entrou também em 3 universidades americanas e agora ele tem agora até o final do mês para decidir se vai estudar lá em São Paulo ou se vai para os Estados Unidos. E a Ana Luísa, de 15 anos, que estuda, está no primeiro colegial e ainda está aqui em Uberlândia. Então, dos meus filhos, 3 moram comigo ainda: o João Paulo, o Eduardo e a Ana Luísa. Sou apaixonado por música. Quando garoto, fui guitarrista, fui tecladista de banda profissional e vocalista também. Então, toco violão, toco piano. Então, em casa, à noite, uma vez por semana, às vezes eu pego violão ou piano, toco. Minha mulher também gosta muito de música, às vezes canta comigo. E, e nos finais de semana, às vezes a gente faz um churrasco em casa, sai para jantar fora. Então, esse é o meu dia a dia, os meus hábitos, vamos dizer assim. E tem também uma grande paixão, que atualmente está bem ameaçada, né? Que é viajar, né? Viajar, passear, conhecer novas culturas, conhecer lugares diferentes, né? Outro dia até quem não enxerga, escuta muito, né? Outro dia eu estava observando uma roda próxima de mim, uma pessoa falando: ah, o Marcelo não enxerga, eu não entendo como é que ele gosta de viajar, né? Porque ele não vê as belezas dos prédios, da natureza, das coisas. Então é o seguinte, muitas vezes, sabe, Carlão, as pessoas pensam muito pequeno, porque quando você perde um sentido, você aflora e aguça os outros sentidos. Então, eu tenho uma audição muito aguçada, uma intuição muito aguçada, uma inteligência muito rápida. Então, assim, da minha forma, do meu jeito, eu curto os passeios, às vezes até muito mais do que quem enxerga, porque a visão, ela muitas vezes te induz ao erro. Você bate o olho numa coisa, vê, e eu sei dizer isso porque eu já enxerguei, né? Então a Uhum. visão muitas vezes ela pode te induzir a erros e ela te distrai. E eu não, como não tenho esse privilégio da visão, eu sou focado, né? Então, por exemplo, eu tiro determinadas coisas das viagens que muitas pessoas não tiram. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui o ano passado à Rússia e nós tínhamos guias locais
russos que andavam lá com a gente e eles falavam português muito bom. Então, na hora do almoço, o pessoal ia beber, dar risada, contar piada, e eu sentava do lado dos guias e eu ia querer entender as entrelinhas da vida deles. Entendeu? Porque o museu, o coisa, todo mundo vê, isso aí está em todo lugar. Agora, eu queria entender as entrelinhas. Então, por exemplo, eu tive oportunidades ímpares, por exemplo, de conversando com o guia. Escuta, na época da União Soviética, como é que vocês viviam aqui? Como é que era o apartamento de vocês? Ah, não, a gente morava 4 famílias dentro do mesmo apartamento e não sei o quê. E como é que vocês. E como é que o casal namorava com essa multidão? Como é que fazia? Ah, e como é que. E vocês podiam ter carro? Não, a gente podia ter carro, mas o carro, os prédios não tinham garagem. Então, o carro, às vezes, as garagens ficavam 5 quilômetros do apartamento. Então, você tinha que andar 5 quilômetros a pé para chegar na garagem e depois deixar o carro na garagem e andar 5 quilômetros a pé para chegar na sua casa. Então, chegava um ponto que a gente desanimava de andar de carro, né? Então, assim, são pequenas coisas que você vai explorando ali num diálogo, que você vai se aprofundando ao entendimento da cultura. E muitas pessoas, às vezes, que viajam, não têm essa curiosidade, não têm essa observância. Então, eu sou apaixonado por viajar, espero que essa crise, esse momento de isolamento passe rápido, para que a gente possa novamente ter esse privilégio. Ô Marcelo, você sabe que você, de certa forma, até já respondeu isso, mas é uma coisa que me impressiona demais, e aí eu acho que é como você lida com algumas dificuldades. Eu sempre costumo falar o seguinte, eu falo para meus amigos, a seu respeito, quando eu tenho que falar, eu falo assim, ó, o Marcelo, ele enxerga muito mais do que eu queria enxergar, só 5% do que ele consegue enxergar. E eu vejo que quando, por exemplo, pequenas coisas, eu te mando um vídeo, e aí você responde para mim daquele vídeo daqui a pouco. Outro dia eu lembro que eu mandei um vídeo para você até sobre vinho, sobre a vinícola Góes, que eu fiz um programa lá, e você me respondeu assim, como poucas pessoas me dão feedback, como se você viu o meu programa. Eu queria saber se existe alguma essa intuição ou a tecnologia te ajuda? E também outra coisa, você é uma pessoa que lê muito, eu sei disso, você já me falou sobre isso. Eu queria saber como que a tecnologia te ajuda, se a tecnologia ajudou você, a questão dos livros, como é que você faz? É um conjunto de tudo isso, de intuição, de força de vontade, de tecnologia. Por exemplo, eu uso o iPhone da Apple, ele tem uma facilidade, né? Você entra ali em ajustes, geral, acessibilidade e ativa um software que chama VoiceOver. Então, o VoiceOver, ele faz tudo para a pessoa que não enxerga. Então, ele lê o e-mail, ele lê o WhatsApp, se você me manda uma foto, ele não consegue narrar tudo que está na foto. Mas, como eu tenho o Carlão lá identificado, ele vai falar assim, 4 pessoas num ambiente externo, ao ar livre, sendo que um deles é o Carlão, entendeu? E mais 3 pessoas, né? Então, a tecnologia hoje está muito avançada nisso. Então, e é muito simples de aprender, basta querer, sabe, Carlão? Então, isso é muito simples. Agora, existem outras coisas. Por exemplo, outro dia uma pessoa estava comentando comigo, né? Falou, estava lá no meu escritório e esse amigo estava comentando comigo, falou, Marcelo, outro dia eu caí numa roda, as pessoas estavam dizendo o seguinte, o Marcelo fala que não enxerga, isso é meio de vida dele, porque ele enxerga. É o seguinte, as roupas dele, as roupas dele estão sempre combinadas. O cinto combina com o sapato. O, a mulher dele é bonita. O carro dele é bonito. A casa dele é bonita. Não sei o quê.
o escritório dele é bonito. Então é o seguinte, as pessoas têm um conceito que quem tem deficiência ou quem tem limitação tem que ser tudo de ruim, sabe, Carlão? E o mundo não é assim. Eu acho assim, se você for bom de bola, batalhar e lutar, você pode conseguir coisas boas, né? Agora, eu tenho minhas formas. Por exemplo, nunca vai acontecer de eu colocar um sapato direito marrom e o pé esquerdo preto. Por que que isso nunca vai acontecer? Porque eu nunca compro um sapato igual de duas cores. Eu sempre tenho sapatos em formatos diferentes, que eu toco, eu sei que aquele sapato é tal sapato. Eu tenho meu andar de sapato preto, o de marrom e o de tênis. Por exemplo, as minhas camisas são guardadas no guarda-roupa em forma crescente. O branco, depois o bege, depois o rosa, depois o azul, depois não sei o que, até chegar no preto. Né? Os cintos pretos eu guardo do lado esquerdo, o cinto marrom eu guardo do lado direito. Então, eu não preciso de ninguém para me falar que eu tô com o cinto preto e a calça preta. Eu não preciso de ninguém para me falar que a minha calça está combinando, porque eu vou lá e eu pego no lugar certo. Uhum. Então, são adaptações que a gente vai tendo ao longo da vida para superar aquela determinada limitação, né? Então, se você trabalhar bem isso, você quase nem sente. Ó, eu vou te ser muito sincero. Se você perguntar assim para mim, Marcelo, você tem vontade de voltar a enxergar bem? Eu diria para você, eu não sei. Porque uma vez eu assisti um filme que eu até recomendo para quem não assistiu, chama A Primeira Vista. É a história de uma pessoa que não enxergava, fez uma cirurgia e voltou a enxergar. Não vou contar detalhes, porque senão vai perder a graça assistir o filme. Mas o que eu posso dizer por mim? A perda progressiva da visão me fez ser um homem muito melhor, como ser humano, como pai, como marido, como profissional, como colega de trabalho, como líder. Me fez ser mais humano, mais humilde, respeitar mais as pessoas. E tudo isso me deu uma série de privilégios, o Carlão. O carinho que meus filhos têm comigo, talvez se eu não tivesse esse problema. Por exemplo, o Eduardo, meu filho, que ligou aqui o computador para a gente falar, ele vai para casa da namorada, ele está esperando acabar nosso bate-papo, depois ele ir, entendeu? Porque se cair a ligação, ele precisa vir aqui retomar a ligação para mim e tal. Quer dizer, então, eu tenho o carinho dos meus filhos, da minha mulher, dos meus amigos, assim, de uma forma muito diferenciada. E eu me lembro, pelo filme, que só isso que eu quero falar do filme, para também não tirar a emoção, que o cara volta a enxergar e ele vai se tornando um ser humano pior, sabe? E eu não gostaria de ser um ser humano pior, eu quero ser sempre um ser humano melhor. Maravilha. Ô Marcelo, a gente pode ficar falando aqui o resto do dia, aqui, viu? É uma maravilha falar com você. Eu queria te agradecer imensamente. E eu queria fazer uma última pergunta que eu queria linkar um pouquinho. Como que tudo isso. E aí você pode aproveitar também para contar um pouquinho da história da M Prado, um pouquinho do seu lado profissional. Você já falou que é agrônomo, você já falou que trabalhou na Algar. Eu queria saber um pouquinho quando é que foi essa decisão de se transformar no consultor de sucesso que você é hoje e o tanto que essa história toda de vida teve papel fundamental, relevante nessa transformação e nesse sucesso que você tem na sua vida profissional. O Carlão, eu trabalhei na Algar por 21 anos e a Algar foi o grande amor da minha vida profissional.
Eu era muito feliz lá, me realizava profissionalmente, eu tinha uma autonomia ímpar, ímpar. Eu tomava decisões, eu me tornei presidente da empresa e aquilo era como se fosse meu, né? Uhum. Eu tocava e cuidava daquilo como se fosse meu. E um certo momento veio um ano de crise, veio um novo CEO geral e ele resolveu Uhum. fazer uma reestruturação e eu perdi o meu emprego. E eu nunca havia me preparado para um plano B, porque eu era amigo da família, eu sou muito amigo até hoje do presidente Luiz Alberto Garcia, que é uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Fantástico. Já deu entrevista para o Fala Carlão, É inclusive, uma um pessoa, espetáculo. é um segundo pai que eu tenho, né? E Uhum. eu nunca imaginei que eu fosse sair de lá. Mas um dia chegou um novo CEO, foi reestruturar, ele queria dar ênfase numa outra área, achou que eu estava caro para os resultados que estavam acontecendo devido à crise e me demitiu. Uhum. E uma coisa que foi muito marcante para mim, eu sinceramente, quando eu cheguei para minha mulher e contei que eu tinha sido demitido, se eu tivesse recebido uma notícia que eu tinha uma semana de vida, eu acho que eu não estava tão mal quanto eu estava aquele dia. E, Uhum. e uma coisa que foi marcante na minha vida primeiro foi o apoio da minha mulher. Falou, Uhum. Marcelo, você só perdeu seu emprego, mais nada, o mundo não acabou, não, né? E o segundo ponto que foi muito importante para mim foi um telefonema do Sérgio Barroso, que era presidente da Cargill, nosso concorrente na época, mas me acompanhava à distância. E ele me ligou, falou: o mercado já divulgou que você está saindo da Algar, tal, e eu quero falar um negócio para você. Você vai descobrir agora que você é muito melhor do que você pensa que é. E eu vou te dar uma sugestão. Não tome nenhuma decisão agora, espere aí uns 30 dias. Eu sei do amor que você tinha pela empresa e você deve estar de cabeça quente, então reflete, deixa baixar a poeira para depois você definir o que você vai fazer. E aí, depois que passou essa quarentena aí de pós-perda do emprego, eu comecei a refletir o que eu ia fazer. E a primeira decisão que eu tomei é que eu não queria mudar de Uberlândia. Eu gostava daqui e eu queria continuar vivendo aqui. E uma das formas de viabilizar isso era eu montar o meu próprio negócio. E aí eu comecei, poxa, mas montar o quê? Aí eu comecei a pensar em consultoria, porque na minha época de Algar, nós tivemos consultoria das maiores do mundo, e eu convivi com muitos consultores, grandes gurus americanos, então eu aprendi muito sobre consultoria. E um outro fato que foi marcante, a Algar, por cerca de 10 anos, ela vivenciou um processo de reestruturação que ela teve uma virada ímpar na época de 89 a 99, e ela era muito convidada para eventos, congressos, convenções, para a gente contar o nosso case de reestruturação. Uhum. E eu era um dos três que o presidente mandava representar a empresa. Então, de tanto fazer palestra, eu fui aprendendo a fazer, né? Fui desenvolvendo uma nova habilidade. Então, quando eu montei a consultoria, eu pensei, eu vou fazer três coisas. Eu vou ser consultor, eu vou dar aula de MBA, comecei a dar aula de MBA para a USP, para a GV e para o IBMEC, na época. E vou fazer palestra. Então, assim começou a M Prado. Num primeiro momento, eu imaginei que o nosso trabalho seria mais local e regional, mas logo a gente percebeu que para que a gente pudesse crescer e avançar, nós tínhamos que ter uma atuação nacional. E outra coisa que foi muito marcante, viu, Carlão? Num primeiro momento, nós quisemos copiar o modelo de consultoria americano, que os caras usavam os ternos azul marinho, bolsa executiva e tal. E só que o nosso sotaque é de gente do interior, né? Então Uhum. aquela vestimenta não combinava com o sotaque.
E aí, um dia saiu uma reportagem na Veja que falava que o grande Brasil e o êxito do Brasil estava no interior, e que era o interior que iria segurar o desenvolvimento do país. Então, foi aí que, ao ler essa reportagem, eu entendi que nós precisaríamos assumir o nosso lado caipira, o nosso lado interiorano. E nós passamos a nos posicionar o seguinte, como uma consultoria do interior, que conhece o interior, que sabe falar a língua do interior, e que nós éramos a melhor opção do mercado para atender as grandes empresas que precisavam entender do interior. Então, isso fez um diferencial muito grande, fez a gente crescer. Hoje a gente praticamente tem clientes no Brasil todo, em todos os estados, temos um time aí de 100 pessoas trabalhando conosco, entre cerca de 20 funcionários e 80 consultores, e graças a Deus somos um dos principais nomes aí na área de consultoria no mundo do agronegócio brasileiro. Olha só. E temos sonhos grandes, viu, Carlão? Estamos investindo fortemente agora em digitalização, em ferramentas digitais. Nos próximos dias vamos estar divulgando aí novas parcerias. Queremos intensificar uma atuação internacional e estamos com muitos planos e muitos sonhos. Maravilha. Ô, Marcelo, uma maravilha falar com você sempre, viu? Eu acho que esse foi um bate-papo que eu tenho certeza que vai bombar aí nos nossos canais e conhecer você. Eu já era seu fã. Você sabe que eu já era seu fã e com certeza eu não conhecia nada, praticamente 10% do que você falou. Agora eu sou seu fã ainda muito mais, com muito mais ênfase, sou seu fã com muito mais, eu tenho muito mais conteúdo para falar de você, viu? Muito obrigado, viu, querido? Obrigado, amigo. É sempre um prazer falar com você e esses momentos aqui foram muito prazerosos e espero que esse conteúdo possa ser útil para ajudar as pessoas nesse momento de incertezas, de angústia, de solidão, de dificuldade, de adversidade. Se de alguma forma, algum desses exemplos, dessas histórias que eu passei, puder contribuir com as pessoas, eu vou ficar muito feliz. E eu queria aproveitar a oportunidade, Carlão, de passar aqui meu Instagram e meu Facebook. Quem quiser me acompanhar aí é Marcelo Prado 3311, é o Instagram, e o Facebook Marcelo Prado. E a gente está sempre colocando algumas mensagens, algumas entrevistas, eu procuro trabalhar nas mídias sociais com coisas pessoais, profissionais, ou fazendo um mix, né? Mas é isso, amigo. Obrigado aí por tudo e conte sempre comigo. Eu conto sempre com você, viu, Marcelo? Olha, eu queria que você fechasse esse assunto, é sempre muito instigante. A gente está vivendo um momento que eu reputo uma oportunidade de reflexão, assim, que a gente nunca teve, né? Eu tenho certeza que eu já sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que entrou nessa quarentena há um mês atrás. E eu queria saber de você o seguinte, como que você imagina, como que você enxerga que o mundo vai estar a partir de agora? O que o Marcelo Prado já é a mais do que ele era há 30 dias atrás? Marcelo Prado é uma pessoa mais família, mais simples, mais humilde, mais consciente que é importante ser solidário, ajudar as pessoas, estar ao lado das pessoas e tentar fazer algo pelo próximo. Eu acredito que o mundo será daqui para frente um mundo mais simples. Todo planeta estará mais pobre, tá? Será necessário novos hábitos, novas formas de interagir, novas formas de ser solidário, de ser e pessoas que tiverem conteúdo humano, que tiverem valores, são aquelas que vão se destacar.
daqui para frente, porque nas empresas o maior valor vai ser, acima de tudo, além de você ser um bom profissional, você tem que ser mais do que isso. Você precisará ser um grande ser humano. Então, se você deixar aflorar isso em você, e quando eu falo você, não é só você não, Carlão, é você que está nos assistindo. Deixe aflorar o seu lado ser humano. O mundo será muito mais humano daqui para frente. E eu fico muito triste, Carlão, de quando eu abro os jornais, a internet, e vejo todo dia os líderes políticos se degladiando por coisas tão pequenas. Eu acho que o momento agora é um momento ímpar de demonstrar nobreza, evolução espiritual, de união, de solidariedade, para que todos nós possamos ajudar as pessoas a ter mais esperança, porque o mundo hoje está carente de esperança. As pessoas precisam sentir no seu coração mais esperança, tá? E os líderes que souberem agir assim são aqueles que vão conquistar a admiração dos seus seguidores, dos seus funcionários, dos seus eleitores, seja quem for, né? Agora, infelizmente, ainda não está acontecendo isso no nosso país. E como eu sou um eterno otimista, eu espero que isso mude enquanto é tempo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu falei aqui com o Marcelo Prado, que deu um show aqui, como sempre. Marcelo trazendo a sua inteligência, dividindo a sua inteligência, sua história de vida fantástica com todos vocês. Esse é um Fala Carlão, que é prateleira de cima como nunca. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um forte abraço para você, viu? Um abraço a você e um abraço a todos, Carlão. É isso aí, gente. Este Fala Carlão, aqui com o Marcelo Prado. A gente vai ficando por aqui. E se você está nos vendo no Facebook, deixa aí seu like. Se você estiver no YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.